Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso e hoje vamos entrevistar o especialista em direitos humanos Rogério Batista, ele que é presidente do Conselho Tutelar 2 de Santarém. Boa noite, Rogério. Boa noite, para mim é um prazer estar aqui, e poder compartilhar com as diversas diálogos, referente à área da infância e da juventude. Seja bem-vindo aqui no nosso programa, Rogério. Você é de Porto Trombetas, né? Trombetas é vizinho nosso, é logo aqui, né? É, natural de Porto Trombetas, pelos meados de 97. Nasceu mesmo lá em Trombetas? Nasci em Porto Trombetas, venho lá dos Beiradãos, Muito peixe também por lá, né? Bastante. E aí, como toda a família, todos os meus irmãos estavam indo para Oriximiná, devido à escola. Aí meu pai não queria ficar sozinho, pegou a cambada e veio tudo para Santarém. Hoje tu já é um santareno de coração. Já, tenho bastante tempo aí, desde 97 aqui. Aí teve, o período que... Comedor de farinha. Isso. Aí teve a época em que a andorinha criou asa e voou, Aí foi que a gente passou aí aproximadamente 10 anos fora de Santarém. Já se especializando. Isso, estudando, Como hoje a gente passa para os jovens, que o futuro é o estudo. Me falaste que estudaste no Paraguai, né? Assunção. Isso, Assunção, Paraguai, onde na oportunidade, na verdade, foi com um grupo, da capital amazonense, aí que a gente foi estudar. E aí voltou para trazer esse conhecimento para Santarém. E trazer aí, nesse sentido, hoje, desde 2013, nós assumimos o Conselho Tutelar em Santarém, como conselheiro tutelar. Posteriormente, começaram os trabalhos, E aí, ano passado, janeiro desse ano, em Marituba, em Belém, região metropolitana de Belém, nós assumimos a coordenação do Oeste do Pará na Associação de Conselheiros Tutelares. O Conselho Tutelar é encarregado de zelar pelo cumprimento das leis, não é isso? Isso. Sobre a criança. Referente à criança e adolescente. Então, lá em 1990, criou-se uma lei, a Lei Federal 8.069, que estipula o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa mesma lei também ela estipula a criação do Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente. Que essa mesma lei estipula o Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente. Que a mesma lei estipula a criação do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e, posteriormente, vem a criação do Conselho Tutelar. Agora, assim, esse Conselho Tutelar, ele é um órgão independente, mas ele é vinculado ao governo do estado? Ele não tem, assim, ele é autônomo, né? Na verdade, no artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que o Conselho Tutelar ele é autônomo, não jurisdicional, Por que ele é autônomo? Porque ele não tem que ter autorização de delegado, ele não tem que ter autorização de juiz, ele tem que ter. Ele não tem que ter do prefeito, do vereador, então ele é autônomo nesse sentido. Porque a decisão do conselheiro, só quem pode revogar é o juiz da infância. Então, na verdade, ele está vinculado mais com o juiz da infância, no caso. Não é que ele esteja vinculado, é que o poder do conselheiro vai até o juiz. Tá certo? Então, o juiz é que determina ali, o conselheiro tutelar ele vai provocar no sentido, ele vai apresentar os casos ao juizado da infância e da juventude e aí, quando se faz uma audiência, a juíza determina o que vai acontecer ou não. E ele diz também que ele é não jurisdicional. Por que ele é não jurisdicional? Porque ele não compõe o Poder Judiciário. Ele não julga nada. Na verdade, o conselheiro, a atribuição dele é de atender, aconselhar, requisitar. Quando nós falamos em requisitar, o conselheiro, na verdade, ele determina, ele manda, certo? Por exemplo, nós temos uma rede de atendimento. Às vezes a escola ela não recebe a criança, A gente sabe que o estatuto diz que é obrigação da criança estar na escola. Então, aí o conselho tutelar entra. Ele requisita com que a escola receba. Posto de saúde, que às vezes não quer atender a criança e adolescente, conselho tutelar, hospital,
E aí entra nesse sentido, atendimento psicológico. Então, todos os direitos referentes à criança e adolescente, quando esses direitos são violados, o Conselho Tutelar entra. Nós temos aqui em Santarém juiz da infância e da juventude? Hoje a frente está, né, na 5ª Vara da Infância e da Juventude, doutora Josineide Pamplona Medeiros, e é ela que está à frente do Juizado da Infância e da Juventude. Ela acumula várias varas, mas essa ou ela é específica? Não, ela é específica para a infância. Isso. Na verdade, eu digo que nós temos sorte, porque Santarém hoje ele já tem essa vara específica, né? Outros municípios não, muitos municípios pequenos é para todos. Por exemplo, o município de Faro, em específico, não tem promotor e nem tem juiz, né? Então os daqui vão uma vez por mês lá. Então é um negócio mais complicado. Vocês têm poder de polícia? Na verdade é que é confundido hoje, né? Muita gente confunde com relação a isso. Às vezes é o adolescente ator de ato infracional. O que o ato infracional é o menino lá que está traficando, é o menino que está roubando, é o menino que ali ele fura um outro, crimes, né? E aí às vezes, por ser menor de idade, as pessoas ligam para o Conselho Tutelar, né? E aí que entra a gente explicar para a pessoa que isso não cabe ao conselheiro. Na verdade, confunde-se essa fiscalização do Conselho Tutelar em festa, por exemplo. Pois é, o pessoal... Isso, né? Não é atribuição do Conselho Tutelar estar em festa, não é atribuição do Conselho Tutelar estar... Vigiar se depois das 10 horas tem criança na rua, né? Não, nesse sentido, onde entra o Conselho Tutelar? Se tiver criança, é uma coisa, adolescente não. Né? Porque em vulnerabilidade social, em estado de risco, por exemplo, entendeu? Aquela criança que está dormindo na rua, Criança considera-se até que idade? De 0 a 12 anos incompletos. 12 anos é uma criança. Incompletos. O que é incompletos? 11 anos, né? E os meses, 11 meses, por exemplo. Então, considera-se 12 anos incompletos. Adolescente de 12 aos 18, né? É o que se diz. Então, no caso, uma criança de 10 anos que esteja numa praça às 11h30 da noite, está fora do padrão. Isso, aí aciona o Conselho Tutelar, ele vai procurar a mãe, o pai, a família, tá certo? Caso não encontrado nenhuma dessas esferas, por último... E se a criança estiver com o pai e com a mãe, 11h30 da noite, meia-noite, numa praça ou na orla? E aí, infelizmente, a gente chega com esse pai, chega com essa mãe, orienta, né, que ele tem que retornar na questão, não é do pai e da mãe, mas a criança, que ela não pode estar, né, vulnerável nessas situações. Aí, infelizmente, tem que direcionar, tem que voltar para casa e tirar essa criança desse estado de risco. Quando vocês fazem essa visita, solicitam a ajuda da Polícia Militar? É pela questão da integridade física. Né? Muitas vezes as pessoas se sentem prejudicadas nesse sentido. Poxa, tem que vir com a polícia. Né? Mas a gente, conselheiro, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Né? Tem vários cidadãos. Mas a pessoa fica revoltada, filho é meu, eu faço o que eu quero. E às vezes você chega lá e esse cidadão está ingerindo bebida alcoólica, um exemplo. Jogo de futebol, né? Isso é comum, entre aspas, não tem nada de comum nisso, do pai levar o filho de 2, 3 anos para o bar, né? Aí fica até tarde ali. Isso. Aí entra essa questão. Na verdade, a criança, Rogério, tem que ficar até que horas na rua? Criança. Pelo estatuto da criança. Tem duas situações. Tem o estatuto da criança e do adolescente, né? Que na verdade o estatuto ele é muito claro quando ele fala da questão de permanência de criança e adolescente em locais, por exemplo, festas, esses movimentos que geralmente a cidade faz, e que na verdade não é para estar nem criança nem adolescente, porque entende esse estado de risco quando essa criança e adolescente está lá e tem o álcool, né? São as drogas ilícitas, né? E geralmente não é para estar. Mas só que aí vem encontro uma portaria que a juíza expediu, né? Que ela autoriza até 10 horas, né? A criança e até meia-noite e meia o adolescente. Isso. Quem é que elege o conselheiro? Na verdade, esse ano nós estamos vivendo uma vitória. Após 15 anos, a classe tutelar sempre lutou por melhorias na área, e esse ano nós conseguimos com que a presidente Dilma Rousseff sancionasse, né, a nova lei, né, que está lá na resolução 170 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, a eleição unificada. Então, a partir do dia 4 de outubro desse ano, terá as eleições, né, em todo o país, tudo no mesmo momento. Em janeiro... Quem elege é toda a população? Toda a população. Agora, quem tem título
Quem tem identidade vai lá e vota. Na verdade, é um cargo público, não? É eletivo, né? Eletivo. Então todos são eleitos. É remunerado também o É conselheiro? remunerado. Né? Hoje em Santarém foi uma mudança que nós, à frente do Conselho Tutelar, fizemos, que nós recebemos um salário mínimo, né? E aí o conselheiro ele é à disposição da sociedade 24 horas, ele não pode ter nenhum outro tipo de trabalho voltado para aquilo, então o conselheiro recebeu um salário mínimo e que nós, por luta, conseguimos que esse salário ele dobrasse, né? Melhorou, mas a gente quer muito mais ainda, né? Aqui estamos falando específico de Santarém. Nós temos 3 conselhos tutelares, né? O Conselho Tutelar 1, 2 e o 3 na Vila Balneário de Alter do Chão. Né? São quantos no total em Santarém? São 3 conselhos. São 3 conselhos, 3 conselheiros? Não, cada conselho tem 5. Tem 5, então Isso, são 15 conselheiros. 15 conselheiros tutelares. Cada conselho desse tem um presidente? Isso, cada conselho desse, ele tem um presidente. Então daí ele tem, né, cada conselho tutelar tem, na verdade são 10 eleitos, sendo que 5 titulares e 5 suplentes. Você chega numa festa, mostra a carteira e é obrigado é liberado para entrar, para fiscalizar? Na verdade, isso a gente trabalha muito em hipótese de denúncia. Tá. Mas quando há denúncia? Isso, quando há denúncia. Quem faz essa diligência é mais o fórum mesmo, o juiz? Eles têm lá, a juíza ela tem uma equipe de 32 agentes, né, que é agente de proteção. Aí eles vão na rua fazer diligência? Esse é o trabalho deles. Tá. Né, que eles vão lá... O conselheiro é quando alguém liga denunciando? Isso. Liga denunciando, por exemplo, uma criança em estado de risco. Então a gente vai lá e faz todo o procedimento. Lembrando que o Conselho Tutelar ele não estipula multa. O Conselho Tutelar ele não tem poder de parar festa, né? E aí entra a questão do juizado da infância e da juventude, que é atribuído a eles essa atribuição. Aqui em Santarém, onde é a sede do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar 1 fica na 7 de setembro, né? E no Conselho Tutelar 2, na Rua Jacarandá, próximo à primeira rotatória da Avenida Fernando Guilhom. E lá na Vila Balneário de Alter do Chão, ali ao lado do terminal de ônibus. Aí a população quiser fazer alguma denúncia, liga algum número específico? Isso, tem os plantões, né? Ela pode ir até o local ou ligar? Pode ligar. À noite, o conselheiro ele fica sobre aviso, né? Onde qualquer hora da madrugada a pessoa pode ligar, pode denunciar, que vai ter um conselheiro para fazer esses atendimentos. Estamos entrevistando o conselheiro tutelar, que é presidente do Conselho Tutelar 2 aqui de Santarém, Rogério Batista. Não sai daí, daqui a pouco a gente retorna.